Olá, meus alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Jonei na área aí para a gente terminar esse assunto sobre ligações químicas, né? Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre as covalentes e terminar com as ligações iônicas. Então, as ligações covalentes, que a gente já passou algumas atividades, eu gostaria de que os senhores guardassem essa palavra aqui, ó, compartilhamento. Por quê? Na ligação covalente se compartilham os elétrons. Lembrando que esse compartilhamento visa chegar a 8 elétrons, mas aonde? Na camada de valência. Então não significa dizer que o cloro só tenha 7 elétrons aqui. Ele tem mais elétrons do que 7, só que na camada de valência apenas 7. Compartilhando um cloro com outro cloro, se você somar aqui essa ligação, nós temos a molécula de Cl2. Com quantos elétrons cada um? 7 que ele já tinha, mais um de cá, 8. Então, os dois ficaram com 8 elétrons. A molécula de cloro ela é estável, tranquilo? E corrigindo das atividades anteriores, nós temos que o carbono tem 4 elétrons na última camada, e se tiver 4 ligações covalentes aqui, esta molécula se torna o metano, CH4, estável. A amônia, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. Se eu faço 3 ligações, está aí, chegou a 8, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o composto estável amônia, NH3. A água a gente já debateu bastante. 6 elétrons para o oxigênio, com mais 2, 8. E o ácido fluorídrico, interessante que o flúor já tem 7, é da mesma família, né, do mesmo grupo do cloro. Então, os dois, né, tem 7 elétrons na última camada. Somados aqui, com mais um do hidrogênio, ficaria 8. Assim como também tem o ácido clorídrico, né, o clorídrico, o cloro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com mais um do cloro, beleza, formou o ácido clorídrico aí também com ligações covalentes. Tranquilo? Então, ligação covalente, não esqueça, compartilha os elétrons para chegar em 8 somados ao total. Então, resumidamente, quem que compartilha esses caras? Geralmente, né, a gente tem aí o ametal ligado com o hidrogênio ou o próprio ametal ligado com outro ametal. Professor, eu esqueci o que é ametal, o que é metal. Todas essas informações a gente usa a tabela periódica, né, até se familiarizar com tudo isso daí. Então, o ametal cloro ligado com cloro, está aqui um exemplo. Flúor ligado com hidrogênio, outro ametal. Então, as ligações covalentes elas acontecem nesse nível aqui, ametal com hidrogênio ou então ametal com ametal. Tranquilo? Bom, essa é a ligação covalente. Então, covalente, lembra, começa com co, compartilha esses elétrons. Por que eu estou repetindo isso? Na nova ligação, a ligação iônica, nós teremos aí um comportamento um tanto quanto diferente. Por quê? Acompanha comigo. O sódio tem 11 elétrons, soma comigo, 2 mais 8, 10, 11. Ele tem 11 elétrons. Para ele ficar estável, né, ele tem que ter 8 na última camada. Só que olha só, ele só tem 1 na última camada. Então, no caso, ele precisaria compartilhar aí mais 7 elétrons com outro, uma situação que não é energeticamente viável. Então, o que acontece? Quando eu tenho, então, um metal, né, todo metal, e quando ele está próximo a um ametal, aí acontece a ligação. Ficou horrível esse ametal, hein? Deus me livre, vamos de novo. Quando ele tem um metal do lado de um ametal, ficou um pouquinho melhor, aí esses dois caras geram a ligação iônica. E o que diferencia a ligação iônica da covalente, professor? Aqui necessariamente não tem compartilhamento, aqui tem troca.
Como é que é isso? Já vou te mostrar. Um elétron doa para cá, essa aqui só tem 7 na última camada. Quando esse cara doa, ele deixa de existir esse elétron, ficando, olha só que maravilha, 8 na última camada. Chegou na regra do octeto. E o outro, por sua vez, ele recebeu mais um, né, que veio daqui, e esse carinha então ficou também com 8. Então ficou extremamente estável, tanto para o sódio, que tem 8 agora, e o cloro também, que é 8. E eles se organizam desta forma, na forma de cristal. Esse cloreto de sódio aqui é o famoso sal de cozinha que você tem aí. Então, sais são um excelente exemplo de ligações iônicas. Então, está aqui, né, o cloro e o sódio, cada um numa partícula aqui, ligados entre si, um doando para o outro e um recebendo. Vamos ver se entendeu? Eu tenho outro sal muito comum também, que é o cloreto de magnésio. Você compra em qualquer farmácia aí. O cloreto de magnésio, ele já tem uma pequena diferençazinha deste outro. Por quê? O magnésio, ele não tem só um elétron na última camada. Ele tem 2 elétrons na última camada. Então, para tal, ele vai doar para um cloro que está próximo dele e para outro cloro. Então, agora o magnésio, ele não tem carga mais 1. Ele doou quantos elétrons? 2. Então, ele tem carga mais 2. Tranquilo? Então, a quantidade aqui a gente não costuma colocar, mas ele doou 1, ele recebeu 1. Tranquilo? Então, este cloro simplesmente menos 1. Então, quantos o magnésio teve que doar? 2. E cada cloro teve que receber quanto? 1. Cada cloro teve que receber 1. Mas você percebe aqui que a quantidade ficou diferente? Eu tenho um magnésio para 2 cloros? Bom, aí eu faço a ligação química iônica. Este 2 desce para cá e esse 1 desce para cá. Somados os dois, quando eu tenho magnésio Cl2. Tá aí. Então, este 2 era a quantidade de cloros agora e o magnésio a quantidade que ele tinha. Tranquilo? Vamos reforçar isso daí para ficar bem clara essa ligação iônica. Toda vez que tem uma ligação iônica, eu sempre tenho esta estrutura aqui. O cátion, que tem a carga positiva, e o ânion, que tem a carga negativa. O cátion, ele sempre vem de um metal. E o ânion, ele vem sempre de um ametal. Professor, como é que eu guardo isso? Olha, usa as vogais, ó. Ametal com A e o outro não tem vogal, consoante com consoante. Tranquilo? Então, de certa maneira, esta é uma estrutura, né, direta que a gente tem aí para ligação iônica. Com um detalhezinho, vou colocar aqui de verde. O cátion sempre é positivo e ele vai ter alguma carga aí, né, algum número. Esse número eu vou chamar de X e o ânion também vai ter algum número, Y. Então, esses números eles têm que aparecer aonde? Na ligação. Então, este número verdinho vai para baixo do ânion e este número sem a carga vai para baixo do cátion. Faz tipo uma ligação cruzada aí. Tranquilo? Vamos ver se você entendeu. Vem comigo. Vou pegar um exemplo bem facilzinho. Eu sei de um metal muito conhecido que é o alumínio. O alumínio ele é um cátion porque ele precisa perder 3 elétrons. Já o ânion, um alumínio famoso, é o oxigênio, que ele precisa receber 2. De acordo com a ligação iônica que a gente acabou de colocar aqui, basta eu cruzar as cargas. Então, esse 3 vem aqui para baixo e esse 2 vem aqui para baixo. Como é que ficou essa ligação? Deixa eu só arrumar aqui para você não confundir. Isso. E esse 2 vem aqui para baixo. Então, como é que fica esses dois caras ligados? Copia, que a estrutura é a mesma. Alumínio sem a carga, desce só o número 2, oxigênio 3. Pronto, esses caras acabaram de fazer uma ligação iônica. Tranquilo?
Então, a ligação iônica tem esse detalhezinho que eu tenho que tomar cuidado com as cargas. E isso impacta, né, tem condições aí bem interessantes para o nosso dia a dia. Uma delas, a gente pode ver na diferença entre composto molecular e iônico. Para tal, eu vou usar um simulador aqui, que ele é bem interessante. Por que ele é interessante? Olha que legal. Olhando macroscopicamente, eu não sei a diferença entre sal, remover o sal, e o açúcar. Macroscopicamente, isso aqui é a água, não dá para você ver visibilidade nenhuma, não é mesmo? Agora, quando eu vou para o micro, ou seja, para eu olhar, né, esta molécula, olhar esse composto em si, olha a diferença que dá. Este é o meu amigo cloreto de sódio. Olha o que acontece quando ele entra em contato com a água. Então existe uma separação total dos dois, tanto o Na+, quanto o Cl-. Então existe essa separação. E essa separação é tão, mas tão importante que a gente consegue fazer uma coisa muito interessante. Antes eu vou te mostrar o que acontece com açúcar comum, que é a sacarose, né? Colocando lá, ó, a sacarose, o que acontece? A molécula não se separa. Tá vendo? A molécula tá junto. Daqui a pouco eu vou mostrar isso na água de mais perto. Só quero mostrar um detalhezinho bem legal. Se eu colocar açúcar, só açúcar, essa água for destilada e eu for colocar uma lâmpada, essa lâmpada com a bateria cheia não acende. Agora, se eu remover o açúcar, colocar cloreto de sódio, olha lá a lâmpada acendendo. Olha lá a lâmpada cada vez mais brilhando. Quanto maior a quantidade de sal, mais ela brilha. Por que isso? Vou te mostrar agora bem de pertinho. Quando eu coloco sal, ele separa rapidamente os cátions e os ânions. Estas cargas permitem que a energia corra aqui, porque a energia vai precisar desses elétrons que estão separados tanto no cloro quanto no sódio. Viu como eles separam até? Né? Já sumiu as outras partes, ficou só essas duas aqui. Então isso acontece, é um fenômeno chamado solvatação, que é basicamente a separação daquele cristal. Vamos de novo. Olha que legal. A separação acontece, tá aí, bem abruptamente, bem rápida inclusive. Agora, se eu for colocar a molécula de sacarose, aqui ela está toda amarela, é só para diferenciar, mas a gente pode tirar para você enxergar. Tá vendo? Fica complicado de enxergar lá, então eu vou manter ela toda amarela. Então, quando eu chegar lá, será que vai romper todas as ligações? Não, não rompe ligação nenhuma. Ela separa molécula por molécula, mas ainda continua juntinha esta parte aí, né, das ligações. Então isso é o que explica o sal ter essa possibilidade, né, de conduzir. Se eu for jogar aquela sacarose, ela está toda junta. Se eu remover e colocar de novo o cloreto, ó, é esse cara, né, que tantas cargas livres aí a gente consegue transpor energia. Então essa é uma diferença bem bacana entre esses dois carinhas aí, que são os compostos moleculares e os compostos iônicos. Iônico, então, conduz eletricidade, porque tem carga, porque tem elétron livre. Já o composto molecular não conduz eletricidade, certo? Desde que esteja em água aí destilada. Então, meus amigos do primeiro ano, para a nossa ligação iônica, eu vou deixar alguns exercícios para a gente treinar esta parte de um doar e outro receber, né, gerando essa troca aí, que é a coisa bem tranquila, e também alguns revisando para a ligação covalente. Fechando, esses traçozinhos, né, são as estruturas de Lewis, que a gente já viu essas bolinhas, assim como aqui também a gente tem para poder justificar estas ligações. Beleza? Bons estudos, forte abraço para vocês.